certo? Então ele é chamado, W é chamado funcional gerador das funções de Green conexas, tá certo? Essas são as funções de Green que aparecem na matriz S, direto. Tá? Mas ainda tem mais uma coisa interessante, que é o seguinte, né? Por exemplo, pega lá a função de 2 pontos ainda na teoria φ4. Né? Ela é isso, tá? Mais isso. Ela tem mais algumas contribuições aí no meio da história, que são isso aqui, por exemplo, uma contribuição de segunda ordem, né? É uma contribuição desse tipo. Né? Deixa eu colocar aqui uma de segunda ordem mais recente. Essa aqui é a segunda ordem, aquela que eu tinha escrito era de terceira. Né? Aí você tem umas contribuições assim, ó. Deve ter mais alguma coisa que eu estou esquecendo, não importa. O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. Todas essas são conexas, tá certo? Esse gráfico aí, a função de 2 pontos já é conexa por definição. Se a gente já jogou fora as bolhas de vácuo, né, não tem como ela ser desconexa, tá certo? Esse é um mau exemplo de função não conexa, né? Mas eu não quero dar um exemplo de função não conexa, quero dar um exemplo de outra coisa. Todos esses gráficos são conexos, mas alguns desses gráficos são interessantes. Esse aqui, por exemplo, se você cortar ele aqui no meio, tá certo? Você separa em 2 gráficos independentes. A mesma coisa com esse aqui, ó. Você separar o propagador ali no meio, você separa em 2 gráficos independentes. Esses gráficos, eles têm um nome técnico, eles são chamados redutíveis a uma partícula. São gráficos redutíveis a uma partícula. A importância dos gráficos irredutíveis a uma partícula é porque os redutíveis a uma partícula podem ser construídos com os irredutíveis a uma partícula. Certo? Você simplesmente conecta esses caras com propagadores. E pronto. Né? Por exemplo, esse cara que está aqui, né, é a conexão de um desses com outro desses através do propagador. Esse cara que está aqui é a conexão daquele ali com esse que está ali no meio, através de um propagador. Daqui a pouco a gente vai analisar um desses gráficos aí intensivamente e vai descobrir que ele é infinito. Tá certo? Toda vez, na verdade, que aparecer loops, que aparecer essa estrutura que está aqui, né, dentro do gráfico, né, eu vou ter infinitos. Pelo menos aqui na teoria φ4. Em outras teorias não necessariamente, mas na teoria φ4 sim. Eu vou ter que me livrar desses infinitos. Em outros termos, eu vou ter que definir esses gráficos de modo que eles não sejam infinitos, de alguma maneira. Eu vou ter que renormalizar esses caras. Né? O ponto é o seguinte, se eu definir direitinho esse cara e esse cara, esses 2 caras já estão bem definidos. Tá certo? Eu não vou ter que me preocupar com nada a mais para definir aquele cara lá. Porque no propagador em si não tem divergência nenhuma. Se esses caras estiverem sendo obtidos nesse processo de colagem de caras de ordens anteriores e os caras de ordens anteriores já estiverem bem definidos, então não tem problema com aqueles caras. Então eu reduzo muito a minha preocupação com os caras que eu sou obrigado a definir direito. Eu só tenho que definir bem definidos os gráficos irredutíveis a uma partícula. Porque uma vez que eu tenha feito isso, os outros estão todos bem definidos. Tá certo? Então agora você já sabe o que vem, né? Vem aí um funcional que gera diretamente os gráficos irredutíveis a uma partícula. Tá certo? Para obter esse funcional, a gente faz uma transformada de Legendre desse cara que está aqui. Tá certo? Como se a mesma coisa de da lagrangiana para newtoniana. Tá certo? Mas é uma transformada de Legendre funcional. Quando você faz isso, você define
um objeto que você chama de φ de x, que é dw dj de x. Veja que eu não fiz j igual a zero. Se eu fizer j igual a zero, na teoria φ4, isso aí dá zero. Não é? Por simplesmente. Não, eu não fiz j igual a zero. Então, lembra, pensa no w como lagrangiano, pensa no j como q ponto. Esse cara aqui é como se fosse um momento, né? Canonicamente conjugado ao q ponto, né? Derivada funcional do w em relação a j de x. Então, a brincadeira lá na teoria lagrangiana é o seguinte: você define o momento como função das velocidades e depois você inverte, você pega as velocidades e escreve em função dos momentos. Aqui também você poderia imaginar que isso define essa variável em função do j, e aí se você inverter, você escreveu o j em função dessa variável. Tá certo? Dessa variável φ. Aí você vai fazer a transformada de Legendre. A transformada de Legendre vai definir um objeto que a gente chama de gama de φ. Tá certo? Esse gama de φ, ele é integral de j φ menos o w de j. Veja que eu estou chamando esse gama de um gama de φ, né? Por quê? Porque implicitamente eu já estou supondo que eu vou usar essa equação aqui de cima para inverter j como j de φ, j como j de φ. Tá certo? Esse camarada aqui é o funcional gerador das funções de Green 1πi. Ele já gera essas funções de Green amputadas, inclusive. Ele gera essas funções de Green sem os propagadores externos. Ele é mais direto ao ponto ainda, tá certo? Quer dizer, se você quiser, você pode escrever já a fórmula de redução diretamente em termos desses γ-n's. Você vai estar escrevendo as coisas mais primárias possíveis, tá certo? E já, em princípio, em termos de quantidades bem definidas, se definir é possível. Se definir for possível, né? A gente vai falar sobre isso depois. Tá? Então, isso daqui é o funcional gerador das funções de Green amputadas com QI. E esse aqui é o funcional gerador das funções de Green conexas. Certo? Aqui é claro que com o tempo, né, a gente precisaria mostrar essas coisas acontecendo, né, mais devagar e tal. Aqui eu só estou apresentando isso para vocês. Usualmente, vocês encontram esses funcionais sendo apresentados no contexto de integrais funcionais. O cara primeiro define integral funcional, o z através da integral funcional, aí depois ele faz o w, depois ele faz o gama, etc. e tal. Aqui ninguém falou em integral funcional nenhuma. Tá certo? Não é necessário. Você tem a mesma coisa, sem falar em integral funcional. O nosso próximo assunto é integral funcional. Tá certo? Ele não é obrigatório. Nesse curso, a integral funcional ela é uma curiosidade. É uma curiosidade que, no caso das teorias de calibre, ela vai ser absolutamente importante para entender com facilidade o que está acontecendo. Tá certo? Mas para uma teoria escalar como essa daí, é uma mera curiosidade. A gente não precisa. A gente está numa formulação funcional, mas a gente não falou em integração funcional em momento nenhum. Está reservado para a próxima aula.
Próxima aula, integração funcional. E a gente começa a falar do problema da renormalização, da regularização. Regularização e depois da renormalização. Certo? Tem mais 3 aulas aí para ver se a gente fecha o assunto. E eu vou ver se eu consigo fazer uma lista de exercícios para vocês se divertirem aí, né? Até quarta-feira. Quem tiver dúvidas, né, sobre a lista anterior, alguma coisa assim, pode me procurar lá na minha sala a qualquer momento. Tá certo? A gente conversa aí à vontade. Quem estiver fazendo, por acaso, e tal, tiver dúvida, pode aparecer lá. Valeu. Seminário agora.